Vamos lá, pessoal. Aula número 2, aula de poderes administrativos, poderes da administração pública, tá? Galera, os poderes administrativos, que a doutrina também apresenta o binômio, né? Na verdade, são chamados de poder, dever, poderes, deveres da administração pública. Vai puxar aquele raciocínio que a gente viu ainda há pouquinho na aula anterior. Ou seja, são prerrogativas da administração pública. A administração pública vai se valer de tais poderes para alcançar o interesse público, mas ela, quando deve assim aplicá-los, ela não pode recair em omissão. Então, ela deve aplicar esses poderes quando assim exigir, tá? Então, por isso que a doutrina apresenta esse binômio, poderes e deveres, puxando o raciocínio de prerrogativas e limitações da administração pública. Antes da gente analisar os 6 poderes, a gente vai passar pelo conceito de abuso de poder, o raciocínio de abuso de poder. Quando você fala, olha, esse ato foi praticado diante de um abuso de poder, há um abuso de poder na prática desse ato. Você está querendo dizer que o ato possui um vício, tá? Existe um vício, o que vai acabar recair por ilegalidade ali do ato. E ali você vai ter abuso de poder na forma de excesso de poder e desvio de poder. Quando essa questão cai, o examinador quer saber de você se você sabe o vício no excesso de poder e o vício no desvio de poder. O vício no excesso de poder está no elemento de competência do ato administrativo. Então, o excesso de poder, o vício vai estar no elemento de competência. Ou seja, o agente pratica um ato que a lei não define como sua competência. Ele extrapola os limites traçados em lei como de sua competência. Ele recai em excesso de poder. Então, a lei não atribui a ele que ele pratique aquela interdição que eu falei para vocês na aula anterior do estabelecimento, tá? Aí ele vai lá e pratica multa, apreensão da mercadoria, interdita o estabelecimento. Essa interdição é um ato que a lei não lhe confere como atribuição. Então, isso é uma forma de abuso de poder, excesso de poder. O vício está na competência. Ele pratica um ato que não é de sua competência, que não é de sua atribuição. Tudo bem? E o desvio de poder, o desvio de finalidade? No desvio, o vício está na finalidade. Ele é até o agente competente para a prática do ato, mas ele se utiliza das suas competências para buscar finalidade diversa do interesse público, buscando, por exemplo, satisfações de interesse pessoal. Então, no exemplo que eu dei do Vinícius na aula número 1, que eu era agente competente para realizar multa, apreensão de mercadorias e interdição do estabelecimento, e quando eu chego no estabelecimento, está tudo ok, mas eu realizo essas competências, esses atos, buscando prejudicar esse meu desafeto, só porque ele é do Paysandu, né? Ah, o que é isso? Estou querendo prejudicar ele. Mas por quê? Ah, porque eu não vou com a cara dele. Há um desvirtuamento nessa finalidade do ato administrativo. Eu sou agente competente para praticar o ato, mas eu pratico o ato não buscando finalidade pública, mas buscando satisfação de interesse pessoal. Então, quando a banca te pergunta sobre o abuso de poder, você vai lembrar das formas de excesso de poder visto na competência e desvio de poder visto na finalidade. Também, né, a doutrina fala para a gente que tem outra forma de de abuso de poder, que é a omissão. Então, se você vê isso em questão, está correto. Então, quando há um não fazer, uma omissão, isso recai também em uma forma de abuso de poder para a doutrina, tá bom? E quais são esses 6 poderes que nós vamos destacar agora? Poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, poder de polícia e o poder normativo, ou regulamentar. Tá bom? O desafio está a partir do número 3, para a gente saber os conceitos e não confundir quando é o poder hierárquico, quando é o poder de polícia, enfim. Por que o desafio é a partir do número 3? Porque esses 2 bonitinhos aqui a gente já acabou de estudar quando falamos de princípio da legalidade e discricionariedade. Lembra que eu falei para vocês? O poder discricionário vai ser o quê? Quando o agente público, quando a administração pública tiver uma margem de escolha, uma margem de liberdade
realizando uma análise de conveniência ou oportunidade. Quando você vê essas expressões e a banca lhe pergunta qual é o poder, a questão de poderes, você vai marcar raciocínio de poder discricionário. E o poder vinculado? O poder vinculado é o inverso. É quando a lei não oferta a esse agente público escolha. Não oferta margem de liberdade, margem de escolha. Ela já determina exatamente o caminho a ser perseguido, ato, como deverá ser praticado. Então, isso é um ato vinculado, trazendo para cá, para poderes, é o poder vinculado. Então, quando você trabalha conceito que ainda há pouco falou de legalidade, discricionariedade, você vai fazer bacana aqui poder discricionário e poder vinculado. A novidade vai surgir a partir daqui, do poder hierárquico. Primeiro ponto. Não podes confundir poder hierárquico com o quarto poder ali, que é o poder disciplinar. Então, não é em virtude, né, do poder hierárquico, não é o poder hierárquico que vai ser aquele poder de sancionar, poder de punir um servidor público. Quando você fala na sanção, na punição, na penalidade, vamos supor, de demissão que o servidor público recebe, a penalidade em si, ela vem do poder disciplinar. Ah, professora, mas aquele servidor ele pertence a uma ordem ali, né, interna da administração? Tá. Decorre de um poder hierárquico. Mas quando você fala da sanção em si, poder de punir, poder de sancionar aqueles que estabelecem um vínculo especial, direto com a administração, isso é poder disciplinar, tá? O poder hierárquico é o poder que a administração tem de se organizar internamente. Então, noções de subordinação, noções de hierarquia, obviamente, vão partir do poder hierárquico, certo? O poder hierárquico, ele vai trazer escalonamento interno de órgãos, de atividades, de agentes, de setores. Então, você chega ali internamente nos órgãos públicos, no órgão futuro ali da Guarda Municipal, você vai ter um escalonamento interno da Guarda Municipal, dos seus agentes, dos seus setores, superiores hierárquicos, tá? Eu lembro que os guardas municipais de Belém, acredito que deve estar assim, são divididos ali em classes, né? Você tem o GM01, GM02, GM03, GM04, GM05, tá certo? O GM01 vão ser futuramente vocês, né? Os integrantes ali, tá? E aí você tem uma escala ali de, obviamente, de subordinação, de hierarquia. Você não entra em um órgão público, você não ingressa dentro da administração pública, como eu digo, já sentando na janela. Não, tá? Você vai observar toda essa estrutura, essa pirâmide hierárquica da administração pública. Vai observar comandos dos seus superiores dentro da administração pública, obviamente comandos legais, tá? Ordens legais dos seus superiores. Por isso que tem pessoas que falam assim, olha, eu não tenho perfil para o serviço público. E verdade, eu conheço muitas pessoas que não têm perfil para o serviço público. Outras que se amoldam perfeitamente ao serviço público, tá? Isso é um fato, tá bom? Ah, não, olha, eu sou rebarbado mesmo, não quero ordem de ninguém, eu chego lá, eu estou acostumado a fazer desse jeito e é assim que eu vou fazer. Vai ter problema em qualquer órgão público que você vai ingressar, porque sempre vai ter, olha a cara do Pantoja, sempre vai ter superiores em qualquer órgão ou entidade. Isso vai partir de onde? Desse poder hierárquico, tá bom? Importante destacar que esse poder hierárquico, ele só se manifesta internamente, ou seja, dentro de uma mesma pessoa jurídica. Essa informação ela é importante para o próximo assunto da próxima semana. Não existe manifestação de poder hierárquico entre pessoas jurídicas diferentes. Então, na próxima aula, quando eu falar para vocês, olha, o município de Belém, por exemplo, quando cria uma autarquia, são pessoas jurídicas diferentes. Então, não existe hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. Vocês vão aprender aqui o raciocínio de autarquia e tudo mais. Agora, do município de Belém, que é uma pessoa jurídica, para os seus órgãos, os órgãos estão dentro do município de Belém. Existe uma hierarquia, tá bom? Então, o poder hierárquico, esse escalonamento interno de atividade, subordinação, só se manifesta dentro de uma mesma pessoa jurídica. Não existe hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes.
E quando a banca traz para vocês delegação e avocação de competência, é possível haver uma delegação e avocação de competências entre agentes e órgãos em virtude... Não, é porque ele mexeu ali, né? Eu já até pensei, tinha pensado ali, né? Lá vai o Pontão já iluminar aqui, né, com o celular dele. Aí todo mundo acende lá. Já pensou? Precisava falar mesmo, né? Qual o número da Mega Sena? Não tem. Delegação e avocação de competência. Gente, quando a gente for falar em atos administrativos, a gente vai voltar a falar em delegação e avocação de competência. Mas aqui a pergunta é: a delegação e avocação de competência é em virtude da manifestação de qual poder? Poder hierárquico. Em virtude dessa organização interna da administração pública, é possível haver, olha, um superior delegando a competência para um inferior. Mas a gente tem delegação de competência em mesmo nível de hierarquia. E avocar competência. O que é o ato de avocar? Avocação. Avocar é puxar para si. Então, é um superior hierárquico puxando a competência de o inferior de forma transitória, temporária. Então, quando a banca pergunta para você, essa relação de avocação e delegação de competência faz paralelo, relação com qual poder? Com o poder hierárquico, com o poder que a administração tem de se estruturar, organizar internamente, tá? Então, tudo desse poder hierárquico, subordinação, hierarquia, escalonamento interno de setores, agentes, órgãos, você está lembrando de poder hierárquico. Aquele poder que eu lhe falei, que é o poder de punir, poder sancionador da administração pública, ele é o poder punitivo. Ele prioritariamente é o poder que a administração tem de sancionar. O que você observa bastante em questões? As bancas fazendo a relação e a confusão do poder disciplinar com o poder de polícia. Porque bem aqui, ó, você tem a sanção de polícia. Você também tem a administração aplicando uma sanção, uma punição que vem do poder de polícia. Então, qual a diferença da sanção do poder disciplinar para a sanção do poder de polícia? A sanção do poder disciplinar, escrevi lá para ti. Deve haver um vínculo especial, um vínculo direto entre a administração pública e aquele que está sendo punido, aquele que está sendo sancionado. Exemplo, a sanção, ainda há pouco falei para você, a sanção no PAD, no processo administrativo disciplinar. Então, o servidor público ele recebe esta penalidade, esta punição de demissão após um processo administrativo disciplinar. Esta demissão, esta sanção, é manifestação do poder disciplinar, tá? Porque existe esse vínculo especial entre aquele servidor e a administração pública. Ele pertence aos quadros da administração pública, tudo bem? Mas, professora, aqui vem um ponto. Nesse exemplo, existe também poder hierárquico, porque aquele servidor ele tem que observar todos os comandos internos da administração, isso é verdade. Sempre vai ter os dois juntinhos? Poder hierárquico, poder disciplinar? Não. É o exemplo número 2 que a doutrina apresenta ali para a gente. Que seriam as sanções. Sanção nos contratos administrativos. Sanção nos contratos administrativos aplicados aos particulares. Então, veja, eu sou uma particular que sou dona de uma empresa, uma pessoa jurídica, e a minha pessoa jurídica, a minha empresa, presta serviços para a administração pública. Então, eu firmei um contrato administrativo com a administração. Eu venci uma licitação, e a partir dessa licitação, eu tenho um contrato administrativo com a administração pública. Olha o vínculo. O vínculo que une a minha empresa à administração pública é o contrato administrativo. Eu não sou servidora, pessoal. Eu sou dona dessa PJ, dessa pessoa jurídica, que presta serviço para a administração pública. Eu não tenho que observar comando hierárquico nenhum da administração pública, tá? Quem comanda internamente a minha empresa sou eu, tá? Não tem essa parada de, o comando hierárquico, a lei da estrutura organizacional daquele órgão, daquela entidade com a qual eu tenho o contrato vai também refletir. Não tem, ou seja, não tem hierarquia, tá bom? Mas, observa, se eu deixo de executar esse contrato administrativo, que é o vínculo que eu tenho com a administração pública instaura um processo administrativo, e ao final desse processo administrativo, ela me aplica uma sanção.
Por exemplo, proibição de contratar com o poder público, é uma sanção, tá? Esta sanção, ela é manifestação do poder disciplinar, por conta do vínculo especial, um vínculo direto que este particular tem com a administração pública. Quando você olha a sanção do poder de polícia, o poder de polícia é aquele poder que vem para a administração fiscalizar, condicionar, proteger o interesse público. Então, ela está fiscalizando de uma forma geral as nossas atividades enquanto particular. Tudo bem? E se nós, enquanto particulares, deixarmos de cumprir exigências legais que são aplicadas a todos, tá? Ela poderá sancionar aquele particular. Então, aqui é importante que você tenha em mente. Tanto que tem uma questão de prova que o examinador fala. A multa que um particular recebe, a multa de trânsito, né? A multa de trânsito, por infração de trânsito, que o particular recebe por não observância dos regramentos, né? Do CTB. Isso é manifestação do poder disciplinar? Errado. Isso é manifestação do poder de polícia. Tá? Então, a administração pública, para tutelar, né, esse interesse público, ela vai, através de lei também, trazer uma série de condições, série de limitações, e se assim for necessário, ela vai sancionar esse particular. Tá? Então, não confunda isso em questão. A sanção do poder disciplinar com a sanção do poder de polícia. Já que estamos falando deste poder de polícia, e falei para você já, ainda há pouco, que o poder de polícia ele tem relação com o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Esta polícia, pessoal, é a polícia administrativa. É a que a gente está estudando aqui. A banca vai falar para vocês que a polícia administrativa ela tem a mesma aplicabilidade, o mesmo conceito que a polícia judiciária. Isso está totalmente equivocado. A polícia judiciária é a polícia investigativa. É a polícia que vai atuar na investigação, repressão de ilícitos penais. E você vai estudar lá para o direito penal, lá para o processo penal. Tem nada a ver essa bronca aqui comigo, tá bom? Então, quando você fala em polícia judiciária, você vê até o artigo 144 apresentando isso para a gente na Constituição Federal. As funções de polícia judiciária a cargo da Polícia Federal, Polícia Civil, você vai estudar ali em âmbito de processo penal, direito penal. Nada a ver com essa polícia administrativa. Que a administração pública se vale ali, né, da supremacia do interesse público sobre o privado. Ela condiciona, ela possibilita, ela fiscaliza as nossas atividades materiais, né, nossas atividades particulares, sempre buscando tutela do interesse público, sempre buscando salvaguardar o interesse da coletividade. Sempre faça essa relação do poder de polícia, polícia administrativa, com a supremacia do interesse público sobre o privado. Você não vai errar questão de conceito de poder de polícia. E o poder, professora, que mais cai em prova é o poder de polícia. É muita questão de conceito de poder de polícia. Faça logo a relação com o poder de polícia e supremacia do interesse público sobre o privado. Outro ponto importantíssimo dentro de poder de polícia é você lembrar das características ou atributos do poder de polícia, também essa outra nomenclatura prevista ali em questão, e fases ou ciclos da atividade de polícia, tá? As características ou atributos. Gente, o poder de polícia ele é imperativo. A administração impõe. Então, é a imposição ao cumprimento do poder de polícia, certo? Obviamente, com devida previsão legal, a administração vai impor a este particular atos da polícia administrativa. Então, quando você observa, olha, comandos ali, que daqui a pouco falei para vocês do CTB, não estacione, né? Não estacione o seu carro em local proibido, tá? Se você estacionar, você poderá sofrer algumas sanções, algumas penalidades, por assim dizer, tá? Então, quando você observa essa imperatividade tem a ver com a imposição. Imposição do poder de polícia que se fundamenta em lei, tá bom? E a coercibilidade e a auto-executoriedade. É importante não confundir esses dois. A coercibilidade é quando a administração se vale de meio indireto de coerção. E esse meio indireto de coerção é a multa.
Então, não estacione, que você poderá receber uma multinha, né? Uma multinha ali por estacionar em local proibido. Não avance os sinais vermelhos, né? Olha o excesso de velocidade. Tudo com provisão legal, né, pessoal? Imposição. Você pode receber uma multa, que é um meio indireto de coerção. Então, quem já avançou o vermelho aqui? Vocês acham graça? Hã? Por que vocês acham graça? Vocês se identificam? Tá? Avançou o sinal vermelho e de repente recebeu uma cartinha, né? Uma multinha ali de trânsito, tá? A multa é um meio indireto de coerção. Ah, não paguei a multa enquanto particular. Veja, a administração, ela aplica a multa, por isso que é um meio indireto, tá? Ela aplica a multa. Mas se você, particular, não pagar o valor que estão te cobrando ali da multa, ela não pode se valer, a administração, de nenhum meio direto de coerção para ela conseguir reaver aquele valor. Se você não pagar, você recorre à via administrativa, não ganhei, não vou pagar, tá? A administração, para ela conseguir executar, como a gente fala, aquele valor, ela tem que acionar você perante o Poder Judiciário. É a ação de execução fiscal. É a administração pública executando esse particular para poder reaver esse dinheiro, tá? Esse valor que o particular não pagou. Ela simplesmente não pode, olha, vamos juntar aqui uma série de agentes públicos, pode ir lá na casa dele diretamente. Pega a televisão, pega a geladeira. Não, não pode fazer isso aqui não, tá? Então, a coercibilidade é quando ela aplica a multa, que é o meio indireto de coerção. Já quando ela se vale a atenção de meio direto de coerção, e não precisa, independe, né? Você vai escrever. Independe de autorização do Poder Judiciário, PJ, que é Poder Judiciário, tá? Independe de autorização do Poder Judiciário, isso já é autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade, a banca vai falar para você. Autoexecutoriedade é a imposição dos atos de polícia. Não, imposição é imperatividade, pô. Autoexecutoriedade, ela vai lá e executa diretamente o ato. Então, ela vai lá, você estacionou o seu veículo em local proibido, você chegou lá, cadê o teu veículo? Já houve apreensão do veículo. Já houve o guincho do veículo, tá? Ela já executou, pessoal. Ela já executou diretamente esse ato. Ah, ela ajuizou uma ação judicial negativa, não dá tempo. Então, a previsão legal e devido à situação de urgência, a administração ela vai lá e executa o ato diretamente. Aquele exemplo que eu dei no começo da aula, né, que eu cheguei no estabelecimento ali, devido à análise do cenário, da conveniência e oportunidade com previsão legal, eu apreendi apreensão de mercadoria, interdição do estabelecimento, isso é ato autoexecutório. A administração, através de seus agentes, executando diretamente esses atos, sem o aval do Poder Judiciário, sem ajuizar uma ação requerendo isso, tá? É razão de interesse público. Não dá tempo. Simplesmente não dá tempo. Olha, esse particular está oferecendo carnes inapropriadas para consumo, vamos supor, né? Carnes aqui podres, estragadas. Bora apreender imediatamente isso daqui. Ah, não, a gente vai primeiro ajuizar uma ação para depois pedir nessa ação e esperar ainda a decisão do Poder Judiciário, pessoal. Não dá. Apreende imediatamente essas carnes que estão inapropriadas para o consumo da saúde coletiva, tá? Então, a autoexecutoriedade, ela vai ser esse meio direto que independe de prévia anuência, prévia autorização do Poder Judiciário. Não confunda esses atributos, essas características. Isso aqui é importantíssimo, porque na questão vai haver essa confusão. A doutrina apresenta também que a discricionariedade é uma das características. Porque na maioria dos atos de polícia, a lei ela oferta os caminhos, né, as possibilidades, diante daquela análise de conveniência e oportunidade, do agente realmente aplicar as melhores medidas, aplicar os melhores atos para alcançar esse interesse público. Mas tenha atenção na questão que vai falar para você. Todos os atos de polícia necessariamente são baseados na discricionariedade. Não, tá? Nem todos os atos de polícia. Nós vamos estudar em atos administrativos que a licença é pautada aqui dentro de atos de polícia. A licença administrativa ela é vinculada. O particular preenchendo todas as exigências legais, a administração pública deve conceder aquela licença ao particular, como, por exemplo, a sua CNH. A sua CNH ela é fruto da bem aqui, olha, da segunda fase da atividade de polícia, do consentimento.
Você cumpriu todas as exigências previstas na lei, a administração foi lá e te consentiu, tá? Isso é um ato vinculado. Então, tenha atenção para esse ponto. Todos os atos de polícia necessariamente gozam da característica da discricionariedade. Tá errado esse ponto aqui, porque tem a licença que é um ato vinculado, beleza? Não confunda as características com estas fases ou ciclos da atividade de polícia, que eu já me antecipei um pouco aqui. São 4 fases ou ciclos da atividade de polícia, né? A doutrina apresenta para a gente, o STF também confirma na sua jurisprudência essas 4 fases ou ciclos de atividade de polícia. Tenho que memorizar? Tem. Na sequência, sim, tá? Uma fase só passa para a outra quando houver o cumprimento da anterior. Então, a fase da ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Ordem, consentimento, fiscalização, sanção. A fase da ordem, pessoal, é a fase da produção legislativa. É a fase da lei. Para o STF, é a única fase que é indelegável, tá? A única fase que não é passível de delegação é a fase da ordem, a fase da lei. Porque quem produz lei é o Estado, né? Através do poder legislativo, tá bom? Então, pode se delegar ali a particulares, a pessoas jurídicas de direito privado que vão integrar a administração pública. Não é possível, certo? As outras fases são possíveis de delegação. Então, ainda há pouco falei para você, olha, a sua CNH tem todas as exigências legais que é a previsão do CTB para você obter uma CNH, fase legal. Quando você obteve finalmente a sua licença, a sua carteira nacional de habilitação, significa que você teve o consentimento da administração pública para exercer essa atividade, para poder dirigir, tá? Significa que você está livre de qualquer fiscalização da administração? Não. Você tem a sua CNH e você é ciente que você a todo momento está sendo fiscalizado pela administração. A administração tem que te fiscalizar particular para saber se você está observando continua observando todas as exigências legais e ela precisa te fiscalizar, porque lembra, isso aqui é interesse público, tá? Então, a fiscalização da atividade de polícia, ela decorre obviamente, dessa supremacia do interesse público sobre o privado. E a sanção? A sanção de polícia, ela sempre vai acontecer, gente? Não. Então, por isso que eu falei ainda há pouco para vocês. O poder disciplinar, ele, prioritariamente, é o poder de punir. É o poder de sancionar. Então, quando você fala em aplicar sanção, de imediato tem que vir em mente de vocês o poder disciplinar, porque ele é o poder punitivo. O poder de polícia, ele pode ser repressivo. Tenha atenção para essa questão, isso está certo. Poder de polícia, preventivo, repressivo, podendo ser repressivo, está certo. Mas sempre é repressivo? Sempre chegará à fase da sanção? Claro que não, tá? Se alguém aqui que tem a CNH dirige, já parou em uma blitz de trânsito, te pediram a documentação do veículo, né? A sua documentação, e estava tudo em ordem, segue o baile. Segue o jogo, tá? Você vai seguir a sua viagem lá. Que sanção que vão lhe aplicar? Agora, se as irregularidades ali administrativas vão lhe aplicar as sanções, tá? Então, a fase da sanção, ela nem sempre vai acontecer dentro desse ciclo da atividade de polícia. Tudo bem? Mas você tem que saber todas as 4, beleza? Então, tenham em mente essa diferença e essa divisão, mais uma vez, de poder disciplinar e poder de polícia, e não confundam, né, características com fases ou ciclos de polícia. Beleza? O último poder, que é um poder mais isoladinho ali, é o poder regulamentar ou poder normativo. Tem doutrinador que fala poder normativo, tem doutrinador que fala em poder regulamentar, que vai acabar refletindo também nas questões, certo? Mas o que é esse poder, gente? É o poder que a administração tem de expedir normas gerais e abstratas, tá? Isso a gente vai estudar também em atos normativos, lá em atos administrativos. Administração expedindo normas gerais e abstratas. Para determinada doutrina, o poder regulamentar é quando o chefe do Poder Executivo expede decretos ou regulamentos, que são normas gerais e abstratas, tá? Então, para uma doutrina do direito administrativo, o poder regulamentar ele é mais fechadinho. Ele tem uma relação mais direta com o chefe do Executivo expedindo os decretos. Quem são os chefes do Executivo? Presidente da República, governadores dos estados, do DF e os prefeitos.
Os municípios. Eles editam decreto, né? Então você escuta falar, olha, o prefeito editou um decreto, o governador editou um decreto, o presidente editou um decreto. O que é esse decreto? Esse decreto aqui pra gente é manifestação de um poder normativo, de um poder regulamentar. Um decreto é um ato administrativo, tá, pessoal? É um ato normativo. É uma norma geral e abstrata que tem que estar em conformidade com a lei, certo? É um ato normativo, é um ato administrativo. E falando desses decretos, a prova de direito administrativo quer saber, às vezes, isso aqui, tá? Se você sabe qual é a regra no Brasil desse decreto e qual é a exceção. Misturando, então, com o assunto de direito constitucional. A regra no Brasil, eu já vou ler com vocês aí no material, é o decreto executivo. O decreto executivo, ele está previsto no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. O que faz esse decreto executivo? Quando o presidente da República, que é o que a gente vai ler lá, expede esse decreto executivo. Qual é a função dele? Explicar a lei. É isso que vai acontecer. Então você tem uma lei, aí o chefe do executivo, o presidente, vai expedir esse decreto que vai explicar algum conteúdo da lei, tá? Porque, veja, por que essa é a regra? A função do poder executivo não é legislar, pessoal. Essa é a função do poder legislativo. Então, o chefe do poder executivo não pode ficar todo o tempo expedindo esses atos, que são atos, não são leis, atos normativos que vão funcionar como uma lei. Não. Então, ele vai expedir esse decreto que está abaixo da lei e deve estar explicando a lei, obviamente, em conformidade com a lei. Então, pegue lá o seu material para a gente ler na Constituição Federal a previsão desse decreto. Vamos lá. Está lá no finalzinho da primeira coluna. Artigo 84, inciso 4. Página número 1, primeira coluna. Artigo 84, inciso 4. Compete privativamente ao presidente da República. Inciso 4, que a gente vai ver primeiro o decreto executivo ali. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Bem como, olha lá, expedir decretos e regulamentos, marque lá, para sua fiel execução. Essa fiel execução é isso aqui. Ele vai explicar a lei, tá bom? Então, essa é a regra no nosso ordenamento jurídico. Então, quando você vê esse chefe de executivo expedindo decretos, é porque existe uma lei. Via de regra, existe uma lei que ele vai estar dando fiel execução à lei, ele vai estar explicando algum ponto da lei, tá? Professora, mas a gente tem outro decreto? Tem. É o decreto exceção. É o chamado decreto autônomo. Onde está localizado esse decreto autônomo? Também no artigo 84, mas lá no inciso 6. Antes de eu ler com você, eu quero que você entenda o que é o decreto autônomo. O decreto autônomo, pessoal, ele é a exceção no nosso ordenamento jurídico, porque o chefe do executivo, o presidente da República, por exemplo, ele vai expedir esse decreto que simplesmente vai fazer às vezes da própria lei. Vai substituir a lei. Olha só. Ele vai editar um ato normativo, então, um ato administrativo, que é um decreto, e vai funcionar como uma lei. Não vai precisar de lei. Vai funcionar como uma lei. Isso só pode ser exceção. Por aquele motivo que eu lhe falei. A função do Poder Executivo não é legislar. Então, eu só tenho duas situações, em duas hipóteses, que vão estar, eu vou ler com você, na linha A e na linha B do dispositivo do inciso 6 do artigo 84. Esse chefe do executivo vai expedir um decreto que não vai estar explicando lei nenhuma. Não tem lei nenhuma para explicar. Ele vai expedir um decreto que vai funcionar como uma lei, tá? Tenho que saber disso, professora? Tem. Segunda coluna lá, coloquei até em negrito para vocês. Artigo 84, inciso 6. Então, vamos lá. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 6, dispor mediante decreto. Esse decreto que está no inciso 6, anota na tua Constituição. É o decreto autônomo. É o decreto que substitui a lei. É o decreto exceção. Essas informações você anota na Constituição de estudo lá, tá? É o decreto que faz, às vezes, da própria lei. Ele vai substituir, expedir esse decreto que funciona como uma lei em quais situações? A linha A. Organização e funcionamento da administração pública federal. Quando não implicar em aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Então, qual é o raciocínio?
Olha, o chefe do executivo, o presidente da República, ele só quer organizar internamente a casa, né? Quer fazer a organização da administração pública federal. Ele pode fazer por um decreto? Pode. Mas esse decreto não pode, mas essa organização, perdão, não pode aumentar a despesa. Porque se aumentar a despesa tem que ser por lei, tá? E se gerar a criação ou extinção de um órgão público também tem que ser por lei. Mas se estiver organizando internamente a casa, pode fazer por um ato normativo, que é o decreto. Tá bom? E a linha B, extinção de funções ou cargos públicos, marque lá. Quando vagos. Então, se aquele cargo estiver vago, o chefe do Poder Executivo pode extinguir ele através de um decreto. Não vai precisar da edição de lei. Porque qual é a regra, pessoal? Para nascer um cargo, para nascer uma função, ou seja, para se criar, tá? Para se criar um cargo, uma função, é através de lei. Então, a regra seria essa. Mas se o cargo, a função estiver vago, vamos encurtar o caminho, né? Pode fazer via decreto, que é apenas um ato, pessoal. É muito mais rápido, né? É um ato normativo, beleza? Para além dessas hipóteses constitucionais da linha A e B, nós temos outras hipóteses de decreto autônomo no Brasil? Não, tá? Na prática, se a gente vê o chefe do executivo editando um decreto autônomo, ou seja, que funciona como uma lei, porque não tem lei nenhuma para explicar, que funciona como uma lei e que não está dentro dessas hipóteses, a gente diz que isso é um decreto inconstitucional, tá? Existe ali um decreto inconstitucional, beleza? Então, quando você fala no poder normativo ou poder regulamentar, você começa daqui. Administração, expedindo normas gerais e abstratas, você vai lembrar da edição de decretos. Quem edita decretos aqui para a gente vai ser o chefe do Poder Executivo. E quando a banca quer aprofundar um pouquinho mais, ela vai te pedir essa diferença entre o decreto regra e o decreto exceção. Tá? Esse ponto bem aqui cai em direito constitucional, como tu estás vendo, né? Porque lá vai cair em competências do chefe do Poder Executivo, no caso ali, para você estudar competências do presidente da República no artigo 84. Beleza, tá? Por vezes, esses poderes se entrelaçam, né, pessoal? Você vê aqui o poder disciplinar se entrelaçando com o poder hierárquico, certo? Os atos de polícia editados através de atos normativos. Se você lembra do período de pandemia que a gente vivenciou, tá? Era através de decreto. Você lembra que os chefes do executivo regulamentavam as realidades? Olha, aqui no município de Belém, aí o chefe do Poder Executivo editava o decreto. Olha, esse decreto, os funcionamentos dos bares e restaurantes vai ser até determinado horário. Aí o chefe do executivo, em âmbito dos estados, editava outro decreto, regulamentando, né, as situações ali de polícia. Então, esses poderes, eles se entrelaçam. Só que na questão, você não vai ver esse entrelaçamento ali, né? Ele vai te perguntar qual é o poder em destaque, qual é o poder que você está visualizando, tá bom? Tá? O assunto de poderes não é difícil, é um assunto fácil a gente pegar aquelas questõezinhas lá, porque o examinador ele quer que você bata o olho na questão e identifique de qual poder que nós estamos falando, beleza? Temos 13 questõezinhas aí para a gente resolver, rapidinho, e finalizamos. Vai lá. Já fizemos? Estás pensando na vida?
Voltando, só acho que eu estava na segunda. Só voltando aqui online, perdão. A primeira questão, marcamos letra B, pedindo poder hierárquico, né? Noções de poder hierárquico, objetivo de ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas no âmbito interno da administração pública. E aqui a segunda, ela está puxando um raciocínio, como falava ainda há pouco, do poder de polícia. A delegação do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado, que integram a administração indireta. É por isso que ele falou aqui uma empresa pública, a gente vai ver na aula que vem, é uma pessoa jurídica de direito privado que integra a administração indireta, que atua na prestação do serviço público em regime não concorrencial. Então, essa questão ela exigia o entendimento do STF, que eu coloquei lá no finalzinho da apostila de vocês, olha, na primeira página, coloquei lá, de olho na jurisprudência, tá? É constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei, a pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública indireta, de capital social majoritariamente que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria de Estado em regime não concorrencial, tá? Então, letra correta, letra B. Terceira, o poder disciplinar da administração pública se desenvolve interna corporis, não alcançando particulares. Você marcou errado, né? Eu não dei para você ali da sanção dos contratos administrativos? Alcançando particulares, tá? Então, o poder disciplinar, ele alcança particulares dentro dos contratos administrativos. Errado. 4. O poder discricionário confere à administração pública a faculdade de escolher, com base em critérios de conveniência e oportunidade, a melhor forma de praticar determinado ato, desde que respeitados os limites estabelecidos em lei. Diante disso, identifique a alternativa que melhor exemplifica o uso desse poder. Você marcou qual? Letra A. A autorização para instalação de eventos temporários na praça pública, de praça pública. Letra A. Nós vamos aprender que a autorização é um ato discricionário, tá? Então, o particular requerer uma autorização de uso de bem público, essa praça particular, essa praça aqui, a autorização é um ato discricionário, análise de conveniência ou oportunidade, tá? 5. Um servidor público foi removido de sua função original por um agente público competente, sem que houvesse uma justificativa clara e fundamentada. Após a análise da situação, verificou-se que a remoção teve um caráter punitivo. Com base nessa situação, qual das seguintes opções melhor descreve a legalidade da remoção do servidor? E aí, você marcou qual? Letra? D. D de bola ou D de dado? B. Olha, a letra B fala o seguinte: a remoção do servidor foi realizada com desvio de finalidade, revelando um caráter punitivo do ato. Quem marcou B foi isso aqui. E a outra é D, né? A remoção configurou apenas excesso de poder. Voltando para o comando, ó. Um servidor foi removido de sua função original por um agente competente. Se ele era um agente competente, eu não tenho excesso de poder aqui. Ele era o competente. Tá? Ele era o agente competente. Mas ele realizou a remoção com o objetivo de punir aquele servidor. Não tinha finalidade pública. Então, é desvio. Letra correta, letra B. Tá? Letra B. Ficar entre B e D, né? 6. É um textinho, né? O... É aquele que a administração pública está estritamente obrigada a agir conforme o que está previsto em lei, sem margem para interpretações ou escolhas. Gente, qual é esse poder? Vinculado. Acabou. Letra B. Se tivesse margem para interpretação ou escolha, seria o poder discricionário. Tá? 7. Durante uma sindicância interna em um órgão da administração direta, um servidor comissionado foi advertido por seu superior hierárquico por conduta indevida no ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, o setor jurídico propôs uma edição de uma norma interna com orientações gerais de conduta. Outro setor responsável por fiscalização de ambulantes aplicou uma multa a um comerciante por ausência de alvará. Com base nos poderes administrativos, que letra do marcaste correta? Eita! A letra A fala: a advertência se insere no poder de polícia? Não. A advertência é poder disciplinar. Qual outra letra? C. C ou B? A C fala: o poder hierárquico fundamenta a advertência ao servidor, fundamenta a advertência, tá? O poder regulamentar permite a edição
da norma interna, sim. Lembra que foi dada uma norma interna, atos normativos gerais e abstratos. E o poder de polícia sustenta a aplicação da multa ao comerciante. Sim, tá? Correto. Qual foi a outra letra que vocês falaram? T? O poder disciplinar permite a sanção ambulante. Não, a sanção ambulante é o poder de polícia. Tá? Não, mas veja bem. Olha lá. O ambulante. Qual é o vínculo que o ambulante vai ter com a administração? Qual é o vínculo que o ambulante vai ter com a administração? Ah, professora, ele tem um vínculo de autorização de uso de bem público, que seja uma permissão de uso de bem público. Isso é vínculo de polícia. Isso é do poder de polícia. Tá lá na fase do consentimento. Não é do poder disciplinar. Não é um vínculo especial, direito. Tá? Letra C. Quem marcou letra C, acertou. Oitava. No âmbito do processo administrativo federal, a permissão em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados da vocação temporária de competência atribuída a órgão diverso é manifestação principal do poder hierárquico, sim, né? Falei para você, toda vez que aparecer a vocação, delegação de competência, e eles falando de poder, você faz relação com o poder hierárquico, tá? 9. A invalidação da conduta administrativa que incorre em excesso de poder deve ocorrer necessariamente em âmbito judicial? Não, pessoal. É âmbito administrativo, tá? Pode ocorrer também. 10. A administração pública direta pode, desde que mediante lei formal, através de lei, né? Delegar o poder de polícia administrativa para ente integrante da administração indireta. Sim, é a jurisprudência do STF, correto. 11. 11 você tem um texto e esse texto vai dar fundamento a 11, a 12 e a 13, tá? Vamos lá. Devido à inviabilidade de competição, determinado Ministério de Estado realizou contratação direta de empresa privada para a prestação de serviços. No decorrer da execução do contrato, a empresa descumpriu cláusula contratual, o que foi comprovado em processo administrativo e foi aplicada multa contratual. Mas ela apresentou um recurso, alegando a ausência de contraditório. Foi negado o provimento a tal recurso. Então, a empresa interpôs um novo recurso dirigido à autoridade superior da autoridade julgadora. Vamos lá, as assertivas. 11. A aplicação da multa contratual configura poder administrativo disciplinar? Sim, está no quadro esse exemplo. 12. A apreciação do segundo recurso representa controle administrativo fundamentado no poder hierárquico? É um escalonamento interno. Você vai recorrendo internamente dentro da administração pública a superiores hierárquicos. Então, isso é poder hierárquico, correto? E, por último, a apreciação do poder do primeiro recurso, instância superior ainda, né? Apresentado pela administração contratada, configura poder de polícia? Não, é poder hierárquico ainda. Tá? Recursos dentro da administração pública é manifestação do poder hierárquico. Apresentar recurso é um escalonamento interno, tá? Poder hierárquico. Errado. Pessoal, como é que vocês saíram aí nessa apostila? E aí, como foi? É? Ah, Pantoja. Tô acreditando nisso.